hoje compartilhando com você histórias de vida, de superação, com o objetivo de falar de Jesus, fortalecer a sua fé e dizer para você que pode, nesse momento, estar passando por um momento de tribulação, por um momento de necessidade, para que você não tenha dúvida de que o Senhor está contigo. Ele está aí, segurando na tua mão, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que a situação seja pesada. Abre o teu coração, fala com o Senhor, pede a Ele e Ele vai te ajudar. Ele vai chegar até você. Se Ele não chegar no tempo que você está querendo, acredite que mesmo no deserto, o Senhor está contigo. Confia e descansa no Senhor. Eu estava compartilhando aqui com os nossos convidados que nós fizemos, acho que na semana passada também, um programa assim, né? Compartilhando testemunhos. E o volume de histórias que a gente recebeu por e-mail das pessoas compartilhando aquilo que Deus tem feito na vida delas foi absolutamente enriquecedor. O Senhor está agindo e Ele é bom e Ele age e Ele faz. Ele faz diferença na nossa vida, né? Mas aí, enfrentar uma adversidade, enfrentar um momento assim de dificuldade na vida, daqueles mesmo que a gente acha assim que, caramba, né? Quando a gente conhece Jesus, é diferente de enfrentar isso com Ele do que quando a gente não conhece? Sim, eu vou dizer uma experiência. Eu conheci o Senhor, assim, entre aspas, ouvia falar como Jó, né, de Jesus, mas não tive um encontro com Jesus. E quando eu comecei a passar por lutas, eu escolhi outros caminhos, eu fui por outros caminhos. Eu não tinha pegado ainda, colocar assimilado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que conduz ao Pai. Eu passei pelo Espiritismo, pelo Catecismo, entre outras coisas. Eu achava que eu ia encontrar Jesus ali. E no dia que eu ouvi uma palavra que por mais que uma mãe abandonasse um filho, que Jesus jamais me abandonaria e que meu nome estava escrito na palma da mão dele, aquilo me abriu os olhos. E aí eu fui procurar ele. E eu vi que depois que eu tive um encontro com ele, pode cair o mundo na minha cabeça. Eu não me importo mais. Eu passo a luta louvando mesmo e não estou preocupada com o resultado. Eu sei que Ele me sustenta hoje. Hoje eu tenho a firme convicção que é Ele que sustenta. Não tem nenhum tipo de milagre por outro caminho. O milagre só acontece quando Jesus toca. Perfeito. Cláudio? Antes de Cristo, nós passamos por muitas dificuldades e por não conhecê-lo, nós, como diz a palavra, lutamos com as nossas próprias forças, né? E após a conversão, muitas vezes, num momento de deserto, você é levado, tentado a pensar que, de alguma forma, Deus não está presente, que Ele está indiferente à sua dor, ao seu momento, ao processo que você está vivendo. Então, a diferença realmente, quando você tem esse encontro com Cristo e você tem a certeza do seu valor, da sua dignidade, de quanto Deus lhe ama. Isso é o fator determinante que sustenta a nossa vida, a nossa fé, em toda e qualquer circunstância. Como eu mencionei aqui inicialmente, as perdas mais significativas na vida de um homem eu tive. E quando você olha para a perspectiva de ver Deus apenas como um solucionador de problemas, que tem que estar ali para resolver a sua vida, para lhe dar resposta, para lhe abençoar, e quando você entende que mesmo as perdas é uma demonstração de amor, de cuidado, que o que Ele faz em você é muito maior do que Ele faz por você e o que Ele possa te dar. Então, o investimento que Deus fez na minha vida para que eu me tornasse o que eu sou como homem, a convicção da minha fé, os meus valores, o sentido de vida, de propósito, do que Deus realmente, para que Ele me criou, para que eu fui chamado, na convicção de que isso aqui é tão passageiro e que nós temos uma eternidade para desenvolver a nossa vida diante dEle e viver para sempre ao lado dEle. Então, realmente faz toda a diferença, porque dos desertos antes de Cristo e dos desertos com Cristo, os com Cristo foram muito piores. No sentido de, literalmente, você se ver sozinho e com todas as condições que a gente considera como estrutura de vida básica, seja afetiva, seja financeira, emocional,
ministerial. Então, quando você vive literalmente desertos para que Deus faça com que você aprenda a ser totalmente dependente dEle, que você realmente confie no amor dEle, que realmente é o amor dEle que nos sustenta, nos alimenta e é melhor do que todas as coisas. O que Deus fez contigo, que fez mudar a tua visão a respeito dele, que fez mudar a tua vida, que fez você começar a, inclusive, focar a vida de outras pessoas, tendo um projeto aí para tratar de pessoas? Como eu falei, né, meus pais se separaram, então nós passamos por muita dificuldade de oficial de justiça bater, levar tudo, ser despejado, morar em casa de família de favor durante muitos anos, aquela condição de humilhação. Você queria comer um biscoito e parecia que tinha que pegar escondido porque não era seu. Todas essas situações, né? E minha mãe, uma guerreira lutando para sustentar 3 filhos, até que um dia ela, depois de anos sozinha, se apaixonou por alguém que havia uma frustração porque foi muito bem sucedido na vida e perdeu tudo com corrida de cavalo. E nós morávamos num apartamento no Caxambi, onde meu tio era o dono desse apartamento. Quando ele viu que minha mãe estava como uma adolescente apaixonada por essa pessoa na ocasião, que ia ser o meu padrasto, ele pediu o apartamento. E a minha mãe virou para nós e falou, olha, vocês vão ter que arrumar um lugar para morar, porque eu vou morar com o Luiz. E eu lembro que esse dia foi marcante para mim, apesar de não conhecer a Cristo. Eu, com os olhos em lágrimas, eu falei para minha mãe, olha, mãe, um dia eu quero ter condições de poder retribuir tudo que a senhora fez por nós. Só que eu falei numa perspectiva de amanhã, estar bem sucedido na vida financeiramente, dar o conjugado em Copacabana que ela sonhava escrevendo carta para um grande apresentador da televisão, né? E ele foi para Serra Pelada correr atrás de ouro, teve várias malárias. E minha mãe, como uma adolescente apaixonada, eu falei, eu quero um dia poder proporcionar a senhora. E Deus honrou, apesar de eu não conhecê-lo na ocasião. Eu fui morar numa kitnet sozinho, onde só tinha água na geladeira, fiz a mudança carregando colchão no meio da rua na cabeça. E ali, me envolvendo, procurando com sede de Deus, encontrar Deus nas religiões. E nessa experiência do Rock in Rio, a maior libertação na minha vida foi entender que Deus não tem nada a ver com religião. E então eu tentava em todas as religiões, lia evangelhos, acendia vela, cheguei a fazer despacho em cruzilhada com todo respeito e carinho. Não estou assim, desprezando nem desrespeitando a fé de ninguém, porque sei que tudo há um tempo e um propósito, assim como esse propósito aconteceu na minha vida nessa ocasião, aos 21 anos de idade, ali no Maracanã. E aí, por carência de não ter um pai presente, eu nunca bebi, nunca fumei, mas presenciei uma situação muito trágica, minha irmã com aquela primeiro namorado, aquela coisa apaixonada, cega. Esse rapaz usava drogas e veio a tomar um pico no banheiro da minha casa. E ele saiu alucinado com as calças no joelho, pegou uma faca e cortou o braço a sangue frio. Uau. Então, e aí após essa conversão você vai agregando valores, vê o que realmente é a vida, quantos jovens se perdendo. E com essa história, eu falei, eu não podia simplesmente ter isso e me tornar uma pessoa frustrada. Isso tinha que gerar em mim um potencial de vida, de superação, para que eu pudesse mostrar às pessoas que a vida tem sentido. Apesar disso, eu não poderia me determinar uma pessoa fadada ao fracasso. E Deus foi me mostrando uma capacidade de superação. Sempre quis ser atleta, jogador de futebol, mas por trabalhar cedo tive que escolher ou trabalhar ou jogar bola. E aí, com responsabilidade já de pagar aluguel, tive que desistir do meu sonho. Mas Deus é tão maravilhoso que aos 36 anos de idade, eu querendo ser atleta, Ele me tornou um triatleta, onde eu falo que eu sou um triatleta espiritual, nado nas águas do Espírito, pedalo com Cristo e corro para os braços do Pai. Essa é a minha base espiritual. Esse é o triatleta que você de vida. É. Não, de fato também, nado, pedalo, corro. Certo. E hoje trabalho literalmente com esporte. Aí o projeto veio esse sonho, onde resgatar a dignidade humana. E aí Deus me deu uma reflexão entre o homem e o automóvel, que brasileiro tem aquele slogan, né, apaixonado por carro. Se investe milhões de dólares numa corrida de Fórmula 1. Quanto que se investe na máquina que habita o espírito humano, que é a vida de Deus soprada sobre nós? Né? Quanto que nós investimos na vida das pessoas sem interesses pessoais, apenas para que elas sejam melhor como pessoa, para que elas se valorizem, porque Deus as ama, né? E aí nós precisamos passar na oficina da vida, que é exatamente a presença de Deus, que como um carro nós precisamos de conserto, né? Controlar as batidas do coração para não pagar as multas da vida, renovar o óleo do espírito. Então a presença de Deus é onde, nessa relação pessoal de intimidade, de entrega, de sinceridade, de gratidão, de humildade diante dele, ele vai realmente refazendo, reconstruindo toda a nossa história. Mas qual foi o fato, o momento que Deus
toca no teu coração? Foi esse momento do Rock in Rio? Sim, que ali você... foi a conversão, né? A revelação Certo. de Deus, ele me chamando para uma mudança de vida. E o que é essa coisa do telão que você vê passando a tua história de vida? Isso foi como uma revelação de Deus para você? Sim, muito forte. Eu saí daquele lugar transformado. Eu saí daquele lugar transformado, convicto de que... Você foi abordado por alguém? Porque normalmente no Rock in Rio a gente Não, tem não. os movimentos, Eu não foi vinha nada sendo disso. evangelizado, eu fui trabalhar no Citibank como office boy, minha mãe trabalhou lá muitos anos como telefonista. Então ele me evangelizava. Só que por essa sede que eu tinha, eu chegava a anotar para não esquecer as perguntas, eu queria ver quais as respostas que ele tinha às minhas questões. Certo. E eu convidei ele para ir nessa kitnet, na época com vela de 7 dias acesa, quase pegou fogo, uma opressão só, né? E ali tudo que eu perguntava a ele não falava eu acho isso, eu acho aquilo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ele me respondia com a palavra. E ali as escamas caíram, os olhos foram abertos e desde esse dia eu nunca mais me afastei da presença de Deus. Com 2 anos eu já liderava um trabalho social no Morro do Fubá por conta dessa história de vida, né? E aí me envolvi com missões, com o Jocum, com a obra missionária, participando de grandes ministérios, grandes líderes, até que Deus me deu o chamado. Eu saí do Citibank em 97, fui descobrir meu potencial em vendas e aí começaram os desertos. Tinha um excelente salário, com 24 anos esse jovem sem perspectiva de vida comprou apartamento primeira locação. Então, assim, era Deus no céu, Claudinho na terra. Mas quando entrou o deserto, a partir de 97, a minha saí do banco, e aí as coisas foram se perdendo, e eu ali fui descobrindo o meu potencial em vendas, me tornei o maior distribuidor de doce, amendoim, jujuba aqui no Rio de Janeiro, né? O caminhão ia dentro do condomínio fazer entrega, eu tinha que entrar de lado no apartamento, e vendia toda a orla, porque eu acho que tudo dentro de Jacarepaguá, Barra, Recreio. E aí depois passei a fazer palestra, dar treinamento, e depois um novo deserto, 30 centavos, foi como eu me vi. E Deus me provando esse sonho que eu coloquei no teu coração. Porque havia no meu desejo, no meu coração, um desejo sincero de servir a Deus como sempre, por amor e gratidão. Eu não queria viver do ministério, eu não queria viver pela fé. Nos teus momentos de deserto, você sentiu que o Senhor tinha te abandonado? Havia algumas tristezas no meu coração, sim, inevitável, como ser humano, mas a experiência que eu tive com ele, como eu falei para você, Celeste, da certeza do amor dele por mim foi muito forte. Porque após esse processo no Rock in Rio, eu fui morar, eu esqueci de comentar essa parte que é muito importante, que foi um divisor de águas. Eu fui morar numa república de jovens cristãos. E aí, uma de madrugada, Deus me incomodava para que eu acordasse e lisse um salmo. E eu fiquei achando que aquilo era coisa da minha cabeça. E aí eu fiz uma prova com Deus, eu só vou levantar, já que o Senhor é o Senhor do meu corpo, eu só vou levantar se realmente eu tiver vontade de ir ao banheiro por alguma necessidade. E aí eu fui. E aí, para não incomodar os colegas, eu acendi a luz da cozinha, me ajoelhei e comecei a ler esse salmo que o Espírito me incomodava que eu fosse ler. E ali Deus estava fazendo uma aliança comigo. E essa aliança nesse salmo chegou num determinado versículo que só eu pensar no versículo seguinte estava a resposta. Serei eu falso a você? E ali eu me quebrantei completamente diante de Deus. Então aqui o que me sustenta a minha vida inteira é a certeza desse amor de Deus por mim. E no deserto as pessoas falavam, cara, tu tem um potencial, esquece esse negócio de querer ajudar os outros, projeto, vai viver a tua vida. Vai cuidar de ti. Porque um cara que sempre trabalhou desde 13 anos, de uma hora para outra, virou um acomodado, não, era um objetivo. Eu fui trabalhar de frentista em posto, como pastor eu vendi picolé na praia. No verão era uma forma de treinamento e de superação. Então hoje você tem essa ideia, né? Muitas vezes, pastor, pastores, e o pastor estava vendendo picolé na praia. Por conta do projeto, porque se eu tivesse um trabalho fixo eu não poderia estar desenvolvendo. E hoje o projeto sendo, graças a Deus, não mais um sonho, mas uma realidade. Pois é, né? Porque muitas vezes a gente faz isso, a gente acha que no momento que a gente aceita Jesus, aliás, tem uma teoria aí, né? Que muitas pessoas pregam isso, você vai aceitar Jesus e pronto, a felicidade vai bater na tua porta, só vai ouvir sininho e você nunca mais vai ter nenhuma aflição. Plim, mudou. E acabou. Só que não é isso que a Bíblia nos verdade. ensina, né? Ela ensina que aqui a gente vai ter aflição. Sim. Mas Tem o bom, Senhor vai estar com a gente o tempo todo. Ele já né? declarou que em tudo nós somos mais que vencedores. Exatamente. E somos mesmo. Porque mais do que
Como é que você falou? Mais do que ele faz para você, É o que ele faz em é mim. o que ele faz para a gente. Isso é o maior investimento. E esse é o maior investimento. E é aí que a coisa acontece. E é por isso que a gente consegue enfrentar completamente as adversidades, né? A gente vai para o intervalo e, na volta, eu quero ouvir a tua história, quero ouvir o que Deus fez na tua vida Tenho e muito como é que que Ele contar. mudou essa questão toda para você. Da água Tá pro bom? vinho. Tá certo, vamos lá. Cabeça pra cima.